Relembrando o conceito de polígonos, que são figuras que apresentam muitos lados, muitos ângulos e também que não possuem linhas curvas nem abertas. São segmentos de reta que eles não podem se cruzar e não podem ter curvas e também não poderiam ser abertos, totalmente fechados, como esses exemplos que vão aparecer aqui. Dentro dos polígonos nós vamos trazer os que são convexos e os não convexos ou côncavos. Então, entendendo aqui o que seria um polígono convexo. Imagina você colocando uma régua nessa lateral e todos os lados desse polígono ficariam apoiados nessa régua. Isso iria dizer que o polígono seria convexo. Já esse outro caso, eu posso apoiar a régua aqui, posso apoiar nessa outra lateral, posso apoiar nessa parte superior, porém quando apoiasse a régua nessa base, ficaria essa parte aqui aberta, que não iria encostar na régua. Então isso vai tornar esse polígono a ser chamado de não convexo ou de côncavo. Todo polígono convexo ele vai possuir elementos. Dentre esses elementos, os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos. O que seriam os vértices? São exatamente esses pontos que vão aparecer aqui. A, B, C, D, E e F. A relação dos lados seria juntar o A com o B a um lado, B com o C, C e o D, D e o E e o F, F e o A. Contornou toda a figura até o ponto de encontro da primeira letrinha. E olha só o lado como que eu represento, com segmento de reta sobre essas letras que eu estou indicando. Já o vértice somente com a letra A. As diagonais são segmentos internos não consecutivos. O que é não consecutivo? Por exemplo, o ponto A, ele não pode se ligar para o B nem para o F, porque ele está lado a lado com ele. Então o A eu poderia ligar para o C, para o D, para o E. O ponto B eu ligaria para o F, para o E, para o D. O C já foi ligado para o A, AC e CA é o mesmo segmento, ligaria para o F, ligaria para o E. Isso eu iria fazer em todos os pontos do polígono, até chegar novamente no ponto A. Lembrando, quando eu coloco AC e CA, eu não vou ter duas diagonais, é apenas uma. E as diagonais também eu represento com segmento de reta. Os ângulos internos seriam a parte que vai ficar na frente do vértice, tá? Essa aberturazinha aqui. Todo ângulo interno eu vou representar com esse acento circunflexo, do jeito que está aqui na representação. Então, eu teria os ângulos A, B, C, D, E e F. Posso chamar de ângulos consecutivos, o ABC. Tá? Então, quem seria o ABC? Se eu pegar aqui o ABC, eu vou estar falando nesse sentido aqui, ó, nessa ordem. Então, o meu foco aqui seria somente o ângulo B. Então, nesse caso, eu iria colocar o acento circunflexo só nele. Se eu falasse BCD, o meu foco seria no C, então eu iria colocar o acento circunflexo só na letra C. E assim por diante nos demais. Relação dos ângulos externos. Todo ângulo interno ele vai ter um complemento, que ele vai se ligar aqui. Então, por exemplo, o ponto A ele sai nessa direção, o ponto B sai para essa, o ponto C vai vir nesse sentido, o D iria vir nesse, o ponto E vai continuar nesse sentido e o F vai vir nessa direção, conforme o que está aparecendo aqui. A soma do ângulo interno com o ângulo externo vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo A com o Azinho, 180. O ângulo F com o Fzinho também 180. O ângulo B com o Bzinho 180. E assim vai indo em todos esses ângulos que eu estou juntando o interno com o ângulo externo. A soma de todos os externos chegariam a 360 graus. Se eu juntar um interno com um externo, eu vou encontrar 180 graus. E conforme é o formato do nosso polígono, se ele tiver 3 lados, ele tem 180 graus. Se ele tiver 4 lados, 360. Se tiver 5 lados, 540 graus. E assim por diante. Conforme aumentar a quantidade de lados, vai aumentando a soma de todos os ângulos internos. Então o hexágono, 720 graus. E por aí vai indo a relação do seu valor. A gente vai estar vendo depois como calcular esses ângulos internos. As nomenclaturas em referente à quantidade de lados da figura. Exemplo, se ele tem 3 lados, triângulo. 4 lados, cuidado com essa representação de 4 lados. Eu não posso chamar de quadrado. Para ser quadrado, ele precisaria ter todos os 4 lados com a mesma medida. Nós vamos ter quadriláteros que não apresentam medidas iguais.
Então, 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexa, 6, então hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, o icoságono. Os demais polígonos que não apareceram aqui, como por exemplo com 13, com 14, com 16, 17, 30 lados, fazemos a leitura deles apenas polígono com 18 lados, polígono com 36 lados e assim por diante. Quando usamos o termo polígonos regulares, ele é regular quando todos os lados tiver a mesma medida, a mesma dimensão. Então imagine esse hexágono, que eu teria aqui, suponhamos, 2 centímetros em cada lado como medida. Todas as demais medidas teriam os mesmos 2 centímetros. Se eu tivesse um com 2, um com 3, um com 4, um com 5 centímetros, ele seria um polígono irregular. Então, quando ele apresentar todos os lados com o mesmo tamanho, nós vamos classificar como um polígono regular.